Estou querendo voltar para Fortaleza, aí eu vim para Fortaleza e hoje a minha área é câncer urológico. É câncer na área de urologia. Urologia. Doutor Sávio Pinto estava dizendo que o senhor me trouxe objetos de arte. Um deles é essa estatueta. A figura de um homem nu. Eles ficam constrangidos em tirar a roupa. É isso? Não, aí é porque a urologia, ela trata do sistema urogenital e genital masculino, né? Realmente a urologia trata do homem. E hoje a Sociedade Brasileira de Urologia está com várias campanhas de divulgação da saúde do homem. Quem trata o homem é o urologista, tá entendendo? Porque tem várias, não é tratar só a parte masculina, o homem como um todo. Você tem que ver o homem como um todo, a parte cardíaca, a parte do metabolismo, né? A parte andrológica, né? A parte sexual, sim. Né? Isso aí tudo. A famosa, como é que chama? Andropausa? Andropausa. Andropausa. Começa quando a andropausa? Em que período aí? Que idade? Não, a andropausa é uma coisa nova, que realmente até 20 anos atrás se achava que o homem não entrava em menopausa. Assim como a mulher que... Teoricamente, a testosterona do homem ela permaneceria constante durante toda a vida dele. Tá. Como na parte reprodutiva, o homem pode reproduzir a vida toda. Sim. Mas depois se viu que talvez 20 a 30% dos homens têm uma queda de testosterona, que isso causa muito transtorno. E se reuniu num conjunto de sintomas que a gente chama de andropausa, que é o homem após os 50 anos ter perda de libido, perda de ereção, irritabilidade, mal-estar, perda de massa muscular, aumento de colesterol. Mas não todos os homens? Não, somente 20 a 30%. Para 20%. você fazer esse diagnóstico, você tem que ter a queixa do paciente e tem que ser confirmada nos exames que a testosterona total, a testosterona livre, os hormônios estejam realmente baixos. Toda mulher, sim, terá perda por causa realmente, depois dos 45, os ovários param de funcionar. Param de funcionar, param de produzir. Para de produzir. Os óvulos, né? Produzir os óvulos não, porque os óvulos não são produzidos. Enfim, não tem mais. Né? Além da mulher, além da parte da ovulação, ela perde os hormônios também, que são produzidos no ovário. Ou seja, toda mulher vai para a menopausa. Menopausa, né? Se tiver... chegar a uma determinada idade. Os homens, 20 a 30% podem ter andropausa. Muito bem. Vamos conversar então sobre a vida sexual dos homens no próximo segmento. Porque parece que uma das grandes doenças dos homens, dos machos, na área da sexualidade, é uma doença chamada mentira. Eles mentem. Vamos falar sobre isso? Os homens mentindo sobre os seus desempenhos sexuais, etc, etc. Mas numa boa, vamos conversar, porque afinal de contas o nosso dialogador é especialista nisso. Eu me refiro ao médico, ao urologista, doutor Sálvio Pinto. O dialogador de hoje é um médico, ele é doutor em urologia, com formação na Universidade Federal do Ceará, na USP e fora do Brasil, nos Estados Unidos. É um dos maiores urologistas do Brasil, do país, e é o nosso doutor Sálvio Pinto, que me trouxe entre os objetos, vejam, essa estátua aqui, essa estatueta que é de um homem nu. A especialidade dele é a vida do homem, né? A vida aí, inclusive a genitália do homem. Então, o estetoscópio é o símbolo do médico. Eu não vou ouvir o coração desse homem, eu vou ouvir, então, os órgãos sexuais deste homem. É o tema do nosso segundo bloco do diálogo de hoje com o doutor Sálvio Pinto. Doutor Sálvio Pinto, os homens ficam querendo dizer que tem o mesmo desempenho aos 18, desempenho sexual que eu estou falando, aos 18, o mesmo desempenho aos 30 e o mesmo desempenho aos 60 e aos 70.
non è vero. Non é vero. Não é verdade. Não é verdade. Por isso que eu disse que uma das especialidades é mentir, né? Com os colegas. Ah, não, eu faço isso, faço aquilo. Eu sou bem meninão. Quando eu tinha 15 anos. É verdade, né? Isso não é nada constrangedor. Não, sem demais. dúvida a pessoa vai com a evoluir da idade tendo problema de ereção, tendo problema de libido, sem dúvida. Mais grave ou menos grave? Não, mais grave não é nada. Ou não grave. Mas é normal, você não pode querer dizer que com 50 anos você tinha o mesmo vigor, a mesma ereção que você tinha com 20, 30 anos. Não é verdade. Não significa dizer que o sujeito está impotente, ou que o sujeito está com problema de, como é que chama? Disfunção eréctil, né? Disfunção eréctil. É lógico que tem, a gente sabe que tem as doenças que causam problema de disfunção erétil. Principal, diabetes, por quê? Porque ela obstrui as artérias e o sangue não chega para a ereção. O cigarro dá vasoconstricção. Remédio para pressão, antihipertensivo, que depois de uma certa idade a incidência de hipertensão é muito grande. Todos esses remédios mexem na ereção do indivíduo, tá entendendo? O fumo, que é vasoconstrictor, a dislipidemia, a obesidade, tudo isso são as coisas... A pessoa acima do seu peso. Tudo isso são coisas que contribuem para você ir tendo uma certa perda de ereção com o evoluir da idade, né? Próprio sistema vascular, né, que a ereção é totalmente vascular, vai diminuindo, tá entendendo? Então... Mesmo que você não tenha nenhum desses problemas. Não tenha nenhum desses problemas, tá entendendo? Agora, isso não significa dizer que o sujeito seja um condenado, não tem mais vida sexual, ou então é uma vez por mês, ou uma vez por ano. Não. É hoje. Não é não. Essa doença faz talvez 50%. E a outra, que é a cabeça. A cabeça. Você com 20 anos é uma pessoa, com 30 é outra, com 40, o estresse, que hoje ninguém está livre disso, tá entendendo? As preocupação com família, com filho, com tudo isso, com trabalho, né? Tudo isso leva a você ir perdendo um pouco da libido e de tudo. Mas nós podemos falar... que seja uma doença. Isso, é isso que eu queria dizer. É o próprio... Estou falando, estou rindo, estou brincando, para a gente tocar nesse assunto sem preconceito e com leveza. E é bonito que é um depoimento de duas pessoas sem dúvida, que já passaram dos 40, né? Pelo menos no meu caso, né? Então, para dizer que não, que a vida continua linda, que o sexo continua pleno, lindo, não é? Mas que a gente não precisa agora ter como parâmetro de vida sexual um rapaz de 18. Sem dúvida. Né? Até porque nós temos algumas vantagens. Agora vamos fazer propaganda um pouquinho de nós, né, doutor? Da nossa faixa. Nós temos umas coisinhas que os rapazes de 18 não têm, né? Que é a experiência, que é a vivência, que é a maturidade, que é mais convívio, ter convivido mais com as mulheres, né? Ou não, se a opção dessa pessoa de 40 não for, a opção não, a sua preferência sexual não for com mulheres, quer dizer, essa pessoa terá mais experiência com homoafetivas, não é? Enfim, é natural que a gente possa falar disso. Mas é bonito, porque isso trouxe aqui uma imagem, tudo isso a partir dessa imagem que o doutor Sávio Pinto me trouxe. Agora, olha que bem interessante. Veja, doutor, eu queria que você falasse isso aí. Veja, temos um homem nu, com sexo, mas sem braço e, sobretudo, sem cabeça, doutor. O domínio todo de tudo é a cabeça. É a cabeça. Né? Sem dúvida. Se você tiver como esse cabo aqui, hein? Com o sexo, mas sem cabeça, nada funciona. A incidência dos problemas sexuais é muito mais que... Ainda hoje é cabeça, né? 60% é a parte... Não é nada, quer dizer, não, físico, tem a parte física. Que é a diabetes, a hipertensão, o fumo, né? O grande problema é aqui. Sem dúvida. É a cabeça. Cabeça manda em tudo, né? Cabeça manda em tudo. Às vezes você tem todas... Por exemplo, eu ouvi um depoimento de um sujeito que toma Viagra, né? Para ajudar a ereção, e ele me disse, Ricardo, o problema não é tomar Viagra ou não tomar Viagra. Às vezes você toma Viagra e você não tem desejo. Né? O Viagra não resolve o seu desejo. Não, ele resolve você... É porque o desejo é a libido. Ter ereção ou não, levantar ou não, como a gente diz, não é? No linguajar mais popular. Mas desejo, libido? Não. Cabeça? Sentimento, não é? Sensualidade,
Não sei não. Esses medicamentos que estão novos na praça, eles melhoram a ereção, não se discute. Mas ele não melhora a libido e nem se você não tiver estímulo, eles também não funcionam não. Entendeu? É uma coisa que... Se você está com um grilo cheio de problema, ou então está com uma pessoa que você não está interessado, ou que está chateado com essa pessoa com a qual você se relaciona, enfim, sei lá, motivos do ponto de vista emocional e do ponto de vista psicológico, não resolverá, né? Não resolve, e nem, em último caso, as próteses penianas, que hoje nós temos próteses para resolver o problema de ereção, mas se você não for uma pessoa que está bem com a vida, bem casado, com libido, não adianta você botar uma prótese. A prótese, como é que se coloca? Nós temos prótese, você coloca no pênis. Dentro, assim? Dentro. É? Mas aí não fica com priapismo, não fica eternamente em ereção, não? Existe dois tipos de prótese. A maleável, que fica numa semi-ereção, mas tem também as infláveis hoje, que elas funcionam... Infláveis? Você chega lá e faz... É isso? Não. Não assim, não é a bombinha, não? Não, ela tem uma válvula que você aperta. Eu tô brincando. Mas enfim, você pode comandar. Pode comandar. Quero que fique ereto. Aí você dá um comando. Vem a ereção. E vem a ereção. Quero que volte ao como é que chama, gente? De repouso, repouso. Né? Aí ele volta. E qual é a outra? E a maleável, não, a maleável é silicone, um haste de silicone que você coloca dentro do pênis, que realmente você fica numa semi-ereção. Que é que a gente chama maleável e inflável. Tá. Que você fazer um procedimento desse, se não tiver com a cabeça boa, bem casado, vivendo bem, também não tem sentido você fazer isso, né? Se você não estiver bem casado, eu estou falando, se não tiver com sua parceira, seja em que nível for. Exatamente. Seja, ou seu parceiro. A cabeça, ou seu parceiro, né? Se for um caso de relação homoafetiva. Enfim, se você não estiver bem, né? Não resolverá. A questão da intervenção física não resolverá a sua cabeça. Né? E muitas vezes a cabeça aciona melhores procedimentos do ponto de vista físico. Sem dúvida. Quer dizer, a recíproca não é verdadeira nesse caso, né? O físico não intervém na cabeça, mas a cabeça pode criar uma aura bacana para que o físico se expresse. Sem dúvida. Não é? Doutor Sálvio Pinto, olha, ele me trouxe lupa e me trouxe... deve ser para ver... Ele me trouxe fotografia, para ver fotografia. Que é isso? Uma máquina? Ele é fotógrafo também nas horas vagas, é isso? Doutor Sálvio Pinto, me diga, o que o senhor queria pautar na nossa conversa, trazendo slides, filmes, fotografia, máquina fotográfica? Não, isso eu trouxe para mostrar como a vida da gente como médico, a gente, para preparar a aula, para ensinar, antigamente era coisas que a gente tinha que ter a máquina, tinha que fotografar os casos, depois montar nesses slides, né? Que hoje não existe mais. Praticamente hoje os estudantes não conhecem mais isso, que hoje tudo é feito no computador e no PowerPoint, mas isso aí era tudo trabalho que a gente tinha que fotografar os casos clínicos, para dar aula. Então o senhor mesmo fotografava? A gente fotografava, revelava, mandava revelar, cortava, montava nessas moldurazinhas para dar aula nos projetores de slide, né? Que hoje ninguém usa mais isso porque hoje tudo é feito por computação, né? Por isso que a máquina assim está puída. É isso? Está bem puidinha. Não a máquina. Como é que chama? A capinha, não é a capa. Não, essa máquina é quando eu era acadêmico. Quantos anos tem essa máquina? 78, 79 para cá. Puxa. Uma Pentac, essa é uma Pentac. Mais de 30 anos, né? Camil, Quase 40. Quase 40. 40 anos. Essa máquina do estudante Sálvio Pinto. Eu tenho mais de 5.000 slides que a gente preparando para dar aula. Eu vi aqui, dei até um respiro. É porque eu reconheci o que estava aqui. Estava aqui em primeiro plano, né, um órgão sexual masculino. Isso aqui é câncer de pênis? De pênis, Que coisa terrível. O que é isso? É uma patologia que praticamente não existe mais. O que existe? Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Eu me imagino que deve ser uma coisa rara, porque é um tipo de... Enfim, em outras palavras,
Por que ocorre? Qual é a razão, a causa? É a falta de higiene. É isso, falta de higiene. Sem dúvida, isso aí praticamente não existe mais nos países desenvolvidos, mas aqui, por isso que eu estou dizendo, nos no países nosso desenvolvidos meio, e principalmente aqui no Nordeste, ainda tem câncer de pênis, que é uma ferida que vai destruindo todo o pênis, e a principal causa realmente é a falta de asseio, de higiene. A gente na sociedade faz uma campanha que diz: água e sabão você consegue evitar o câncer de pênis. E qual é a consequência de uma pessoa que tem câncer de pênis? Câncer de pênis. Como é que você trata, se é que trata? O tratamento é a amputação do pênis. Só silêncio para comentar. É mesmo. Realmente é radical. Está cada vez diminuindo mais pelas campanhas de esclarecimento, né, já temos esses médicos de PSF que está chegando aos cantões do Brasil, que está melhorando, mas nós temos ainda, principalmente a incidência aqui no Nordeste é 5 vezes maior do que lá no Sudeste. E é só a falta de higiene, de esclarecimento, a pessoa que tem geralmente a fimose, aquela pele que cobre o pênis, e que com isso ela não consegue fazer o asseio. Então, aquilo ali, o esmegma que a gente chama, tem algumas substâncias cancerígenas que acaba desenvolvendo essa ferida. Entendeu? É um trauma, né? É um trauma, é uma cirurgia. O paciente que passa por isso. É uma cirurgia traumática. Claro. Vários pacientes passaram por isso. A gente tem no serviço público, tem muito caso dele. E a cabeça, a famosa cabeça de um paciente que passa por isso, uma extração de pênis? Não, hoje dentro da cancerologia, a gente sabe que hoje o tratamento é multidisciplinar. Você tem que estar sempre com um psicólogo, com um psicoterapeuta, tá entendendo? Além do que na minha área, não é só eu cirurgião, tem que ter um radioterapeuta, um quimioterapeuta, que tudo consiga tratar melhor. E realmente o psicólogo hoje faz parte integrante desses pacientes com câncer. Dr. Sálvio Pinto, com doutorado na sua área, urologia na USP e com especialização nos Estados Unidos, me trouxe também uma lupa. E ele vai dizer por que me trouxe uma lupa. A lupa é porque a gente consegue realmente, o médico tem que ter um certo, além de ele ter conhecimento na medicina, ele tem que ter, tentar ter a integração com o paciente, está entendendo? E talvez você tem que estar sempre usando lupa para saber o que o doente está sentindo, que é um paciente que está na sua frente, está entendendo? Que você não é só chegar e dizer para ele que ele está com essa doença. Isso qualquer um faz, você tem que saber tratar a pessoa, saber como é que você vai chegar, como é que você tem que ser mais amigo dele do que a pessoa que vai decidir a vida dele, né? E saber que a gente é muito importante hoje a relação médico-paciente, que hoje é muito delicada, né? Uma coisa, você tem que ver que é uma pessoa que está à sua frente, que vem com um problema e que você está entregando aquilo nas tuas mãos. E você tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Uma respiração do médico, um sorriso, um olhar, uma pausa, qualquer reação do médico pode ser uma esperança, não é? Ou não, uma desesperança, né? Nos penetra ali para um ânimo, não? Para nos dar ou nos tirar ânimo. Exatamente. E a gente que trata de câncer é uma coisa que, sem dúvida, a pessoa sempre está esperando uma palavra de um alento, o que é que a gente pode fazer de melhor e que venha trazer mais felicidade e sobrevida para essa pessoa. Né? E há uma tendência, aliás, um tema já usado, já analisado por esse médico tão lindo, nosso querido amigo, Dr. Pedro Henrique Saravelhão, fez uma reflexão sobre isso, a relação do paciente com o médico e da tendência que hoje há na medicina toda tecnologizada, de o paciente olhar, do médico olhar muito mais para o computador que está diante dele do que para o ser humano que está ali sentado, não? Não, sem dúvida. Isso é um erro, que a evolução da medicina leva a isso, né? Sem dúvida a medicina americana é totalmente imparcial com o paciente, né? Que muitas vezes quer dizer, não é isso que o paciente está aqui esperando, está esperando de um amigo que chega lá, que diga o que é que possa fazer por ele, da melhor coisa. A gente com conhecimento, a gente possa fazer por ele, né? E isso é matéria de estudo na formação de um médico? Essa humanidade, esse exercício de humanidade, de humildade, de solidariedade?
Está mudando muito. Esses novas grades curriculares está entrando várias. Antigamente não. Antigamente era as cadeiras e não tinha nem essa relação médico-paciente. Eu acho que você tinha que aprender, não aprendia. Hoje, essas novas grades curriculares têm trazido a relação médico-paciente como uma coisa muito importante, né? Porque a gente associa, quer dizer, não a gente, o senso comum associa o médico à frieza, né? Ah, o médico tão frio. É necessário, não? O médico não pode ficar eternamente se emocionando a cada 5 minutos, porque senão ele resiste, né? Nem você pode se envolver com o problema, porque você tem que tomar a melhor decisão. Não pode estar envolvido pela emoção. Você não pode se envolver emocionalmente, lógico, mas você tem que ser... Tem uma certa distância. Mas você tem que ter aquela pessoa, o carinho, a confiança, transmitir a confiança que ele saiba que, não, essa pessoa é meu amigo, né? É um ser humano que está aqui também, não é? Claro que ele não pode eu estar com um problema e eu começar a chorar no consultório e o médico também começar a chorar junto a mim, não é? Ele vai tentar me acalmar, etc. Mas não pode, por causa disso, dessa, vamos botar entre aspas, frieza profissional, ela não pode apagar as relações de humanidade, né, de afeto, de carinho, que ali, afinal de contas, estão duas pessoas. Um no papel do médico, outro no papel do paciente, mas ambos seres humanos com emoção, com capacidade de se identificar com o outro e, portanto, ser solidário à dor ou à apreensão do outro, no sentido de torná-lo mais afável às notícias que estão sendo dadas. Doutor Sávio Pinto, tenho que marcar minha consulta. Aliás, está marcada, hein? Próxima semana eu vou lá falar com o doutor Sávio Pinto. Chegou a hora do... Eu estou dizendo isso que é para dar exemplo, viu? Que é para dar exemplo. Eu vou lá. Já fui várias vezes, vou mais um. A gente tem que ir todo ano ao nosso urologista para saber como é que nós estamos. Chegou a hora do objeto surpresa. Tá aqui o meu. Tá aqui o meu. Tá aqui o seu. Tá aqui o meu que eu lhe trouxe. Me dê aí o meu. Eu vou abrir... Não, abra logo primeiro o seu. Vou deixar o seu por último. Abra o quê? Olha o que eu trouxe para o doutor Sávio Pinto, o homem especialista na vida, na saúde do homem, sobretudo na área, né, da genitália do homem. É isso, uma fralda? Não. Hein? Isso é um mods, doutor. Mods não, isso é um absorvente. Mods é uma, como é que chama? É uma marca, né? Porque antigamente a marca a gente chamava a coisa. Mas isso aqui é um absorvente feminino, doutor. Não é uma fralda, não. Não, é um absorvente que eu quero. Não vou indiciar, não. Por que será que eu trouxe, hein? Para entregar assim, um objeto de surpresa para o doutor Sávio Pinto. Imagina? Não, eu quis trabalhar com a polaridade, eu quis trabalhar com os contrários, né? O senhor é especialista na urologia. Na urologia, né, do homem, do órgão sexual feminino, masculino, e eu quis lhe trazer algo que tem a ver com a mulher. Queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o órgão sexual feminino, ou sobre a feminilidade, ou sobre, enfim, sobre a mulher. O senhor que lida tanto conosco, com os homens, queria que trabalhasse também aí com as mulheres. Não, mas a urologia também tem uma área que é a uroginecologia, que a gente trabalha com as mulheres. Sim, mas não é o seu caso, urinária, aí perda de contenção. Não, eu não faço essa área, mas é uma área muito importante na urologia. Infecção urinária, que é uma coisa muito frequente na mulher, tá entendendo? Sim, mas isso aqui, por exemplo, esse objeto é muito mais ligado ao mundo da ginecologia. Ginecologia, isso aí realmente da menstruação, da reprodução, né? Hein? Da menstruação, da reprodução. É tanto que o senhor abriu e não reconheceu de pronto. Não, eu reconheci. Não é? Reconheceu? Eu reconheci, mas é porque a gente, às vezes, na urologia, tem alguns pacientes que têm perda de urina também, que é incontinência urinária, que às vezes usam uma fralda, usam absorvente, né? Um absorvente. Eu pensei Na verdade foi isso, eu quis, não é nada tentando constrangê-lo, nada disso, aqui é carinho, respeito imenso por essa figura lindíssima que é o doutor Sávio Pinto, um dos maiores médicos do país e o maior da sua área, que é a urologia, mas foi para trazer o outro lado, falar de mulher.
da vida íntima das mulheres. Por Sem isso que ele dúvida. trouxe. É mais complicado. Fale um pouco sobre isso, doutor. Não, acho que não. Acho eu acho que até a mulher é mais fácil. A mulher Mais fácil? Por quê? Não, assim, porque a mulher procura um médico para prevenção, para as coisas. Então você sempre tem a chance de fazer o diagnóstico precoce, tá entendendo? E com isso, quer dizer, ter melhor resultado com o tratamento, como câncer de colo de útero, câncer de endométrio, né? Que realmente, hoje, o câncer de colo do uterino, você consegue fazer prevenção e curar todo mundo também. Muito bem. Então ele trouxe isso aqui para remeter o assunto mulher, porque eu sei que o senhor lida com o assunto homem, né? E é lindo o que o senhor está dizendo, que as mulheres têm muito mais, como elas vão ao ginecologista muito mais do que os homens vão ao urologista, Sem né? dúvida. Elas hoje têm muito mais possibilidades.